O calor que aquece a minha alma e a luz que ilumina o meu olhar são as forças para ver com calma o caminho que eu devo trilhar. Rudolf Steiner. Eu quero começar agradecendo a oportunidade além de contribuir com um tema tão importante e significativo, eu também pude rever alguns estudos, mergulhar um pouquinho mais em algumas camadas de todos esses aspectos antroposóficos que eu quero trazer para partilhar com vocês, mas sem negar ou contrapor a medicina acadêmica, que inclusive eu faço parte e atuo com ela, né? E no curso que Rudolf Steiner ministrou para médicos, ele pontuou fortemente que para ser médico antroposófico é preciso primeiramente ser médico. E a medicina antroposófica ela foi desenvolvida por Rudolf Steiner em conjunto com a Ita Wegman. A Ita Wegman foi a médica que liderou as pesquisas e deu continuidade a esse impulso de expansão dos conhecimentos médicos através da concepção de que o ser humano, além do seu corpo físico, é também uma realidade psíquica e espiritual individualizada, que interage com o seu meio ambiente, com a cultura e com a sociedade. Tal ampliação se deve ao trabalho do desenvolvimento do pensamento, o qual, partindo do pensamento lógico, objetivo e sensível, captado pelos órgãos dos sentidos, pode-se alcançar a essência arquetípica dos processos naturais. Essa é a fenomenologia de Goethe, uma metodologia científica resgatada por Rudolf Steiner e que embasa todos os estudos antroposóficos. A medicina antroposófica existe há mais de 100 anos, mas no Brasil, esse movimento médico ele iniciou-se na década de 50, liderado pela querida e admirada médica Gudrun. A antroposofia aplicada à saúde está elencada na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS desde 2006. O Ministério da Saúde define que a medicina antroposófica apresenta-se como uma abordagem médico-terapêutica complementar de base vitalista, cujo modelo de atenção está organizado de maneira transdisciplinar, buscando a integralidade do cuidado em saúde. Utilizam-se recursos que estimulam os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. A minha intenção é trazer um pouco desses estudos antroposóficos, que é um caminho de aprofundamento e ampliação da compreensão de tudo que envolve o ser humano. E certa vez perguntaram a Rudolf Steiner para que servia a antroposofia, e a resposta foi direta: para dar discernimento. Então, apoiados nisso, a gente vai fazer aí um caminho ao longo desse tema. Bom, a princípio, a gente vai conversar sobre a doença na infância, mas é sempre muito importante nos atentarmos para o fato de que a infância não fica para trás quando a gente cresce, né? A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira e ela se torna como que um alicerce invisível sobre o qual caminhamos ao longo de toda a vida. Então, tudo o que a gente vai falar aqui serve para todos os seres humanos. Doenças fazem parte da condição humana. Não há vida humana sem adoecimento. Os processos patológicos se caracterizam por algo que se isola do contexto e não está em sintonia com o organismo. E isso pode ser uma função, uma atividade, um crescimento, uma vida, substâncias, né? Então há uma separação, um descompasso, algo se desintegra do todo. E a natureza desse fenômeno acaba prevalecendo, não tem nenhuma alternância, uma respiração, caminha para uma polaridade, um desequilíbrio, e então a unilateralidade ela se estabelece. Já a saúde, por outro lado, é um estado de integridade,
onde cada região do organismo recebe o que precisa e colabora com o todo também. Então, cada parte do corpo desempenha, no momento e na medida certa, a sua contribuição para o organismo inteiro. A saúde é um delicado equilíbrio entre doença e doença. Então, significa que estamos sempre alternando entre adoecer e curar. Adoecer e curar são atividades que precisam se alternar para que o desenvolvimento humano aconteça. Então, é uma característica de qualquer organismo sadio o combate constante de possíveis doenças. A doença para o organismo humano é como uma tarefa que impõe um estado de atenção e cuidado, recrutando forças internas de resistência necessárias para a manutenção da vida. A resolução desse conflito, dessa tarefa, implica em aprendizado e aquisição de novas habilidades. As doenças próprias da infância, elas exercem esse papel de desencadear processos que levam a um amadurecimento de funções e de estruturas, além de individualizar com mais profundidade o corpo da criança. Então, assim, a partir do dano ocasionado ao corpo pela doença, além do despertar dessa força opositora resiliente, também acontecem atividades de reparação, de reconstrução, que são agora conduzidas e determinadas pela própria criança. Então, há uma progressiva substituição do corpo que foi herdado pelos pais, pelo corpo que vai sendo agora apropriadamente edificado pela criança. A ocorrência de doenças infecto-contagiosas, né, está atrelada sempre a uma suscetibilidade do indivíduo. Situações cotidianas podem afetar o equilíbrio natural do organismo. Então, qualquer unilateralidade, como, por exemplo, sobrecarga mental, sobrecarga física, sobrecarga emocional, alterações da dinâmica familiar, alterações do ambiente, uma nutrição inadequada, distúrbios do sono, são situações que geram desequilíbrio e vulnerabilidade. Só para pegar o exemplo assim da alimentação, né? Se uma alimentação inadequada reduz ou danifica a função de macrófagos, né? Que são células essenciais para a remoção de agentes patogênicos do sangue. Então, como vírus, bactéria, né? E essa é uma das funções dos macrófagos, por exemplo. Então, na natureza, os organismos vivos, eles estão sempre competindo por recursos para sobreviver, né? Então, eles precisam crescer, se reproduzir, a fim de garantirem a sobrevivência como indivíduos e como espécies. E a infecção é uma estratégia de sobrevivência que consiste em um micro-organismo invadir o organismo humano, alterar o seu funcionamento e se aproveitar dos seus recursos e do ambiente protegido para crescer e para se reproduzir. Então, o vírus, por exemplo, ele tem como sua única atividade vital a reprodução, mas ele não consegue se reproduzir sem um hospedeiro, né? Ele precisa invadir uma célula, usar os recursos dela para replicar o seu material genético e só então assim ele conseguir se proliferar. Então, o ciclo de vida desses agentes patogênicos depende da qualidade da resistência que o organismo invadido possui. O sistema imunológico, ele é essa força de resistência, cujo principal objetivo é estabelecer uma melhor adaptação do organismo ao meio que ele está inserido e fornecer as defesas necessárias para que sempre que ele precisar como uma resposta biológica contra a invasão de micro-organismos estranhos, né? Então, esse mecanismo de resposta do corpo na defesa e proteção contra qualquer agente que possa causar dano ao organismo. O sistema imunológico humano é complexo, ele é composto por células, tecidos, órgãos,
que atuam desde a prevenção da entrada de invasores, então a pele, o sistema respiratório, o sistema digestório, como também o sistema imunológico combate micro-organismos e parasitas que atravessaram essas barreiras cutânea, respiratória e intestinal. Além disso, o sistema imunológico também atua eliminando células que crescem desordenadamente, eliminando resíduos de células mortas e fazendo a reparação dos tecidos danificados. O sistema imunológico ele está em constante evolução durante toda a vida, mas especialmente no primeiro setênio há um intenso processo de amadurecimento desse sistema imunológico. Esse amadurecimento ele acontece por meio da exposição a agentes infecciosos, tanto micro-organismos ativos, né, através das doenças, quanto inativos, que são através de resíduos biológicos encontrados principalmente em objetos naturais, e ambientes da natureza, e também através das vacinas, né? O corpo, ele aprende a identificar e a produzir corpos específicos para combater cada doença. E o sistema imunológico, ele está intimamente vinculado ao metabolismo, né? Então, através da atividade metabólica, o corpo consegue o fornecimento de energia e nutrientes necessários para que o sistema imunológico funcione adequadamente. Porque a resposta imune depende da produção de células de defesa e o preparo para a batalha requer energia. O metabolismo, ele reúne todas as reações químicas que acontecem dentro do organismo para a obtenção de energia, produção de substâncias e estruturas, regulação da temperatura corporal, equilíbrio hídrico, eliminação de resíduos metabólicos. Todas as atividades metabólicas, elas ganharam camadas mais profundas com as contribuições de Rudolf Steiner a respeito dos 7 processos vitais. A ideia aqui é fazer quase que uma citação, né? No intuito de compartilhar com vocês esse aprofundamento que Rudolf Steiner fez em relação aos processos de vida e também compartilhar a relação tão interessante e importante dos processos de vida com a atividade mental, que foi esse tema foi desenvolvido por Karl Koenig, que é um médico escolar austríaco que contribuiu bastante para esse trabalho de educação e saúde, né? E então, assim, as mesmas forças que utilizamos para a atividade do pensar são as forças destinadas para as atividades vitais. Durante o primeiro setênio, essas forças de vida, elas ainda estão muito comprometidas com a formação do corpo e a criança aprende principalmente por imitação. A capacidade de aprender por meio do pensamento, ela se inicia por volta do 7º ano de vida, que é quando uma parte dessa força vital, ela se libera do corpo e fica disponível para o pensar, como força de pensamento, né? Então, o restante dessa força segue vinculado ao corpo físico, cuidando da manutenção da vitalidade dele. E aí segue por toda a existência do ser essa dinâmica de polaridade entre vida e pensamento. Ou seja, se há uma sobrecarga mental, há desgaste da vitalidade. E se há excesso de atividades vitais, há um desfavorecimento da atividade pensante. Esta é a relação, né, a correspondência entre os processos vitais e os processos do pensar. Então, a gente tem a respiração como o perceber, né, e colocar uma atenção, o aquecimento, o ligar-se com interesse, né? E de fato, assim, quando a gente pretende ativar o pensamento, o primeiro passo é dispensar a atenção a algo que está fora, né? A gente coloca a nossa atenção. E a respiração é esse ir e vir rítmico, né? Comunicando com o meio exterior. Daí chega um momento
que desperta o interesse. E qualquer manifestação de interesse é uma manifestação calorosa, né? Então, o aquecimento, ele permeia com calor aquilo que foi inspirado. Em seguida, aquilo pelo qual foi manifestado o interesse é acolhido internamente, é absorvido, né? Então, a nutrição pega essa entidade permeada de calor, separada do mundo exterior, e absorve, né? Coloca no mundo interior. Agora, tem uma resposta proveniente do interior questionando se o que foi absorvido é adequado, apropriado ou não, né? Então, a secreção é uma resposta oriunda do mundo interior, transformando o que veio de fora. Depois dessa luta interior, surge a compreensão e o assunto se torna próprio. Então, a manutenção é essa apropriação do que foi transformado, do que foi individualizado. E então, ele pode ser ainda enriquecido, né? E o crescimento é o acúmulo daquilo que foi individualizado até, num dado momento, gerar uma nova ideia, né? Uma obra, uma geração de algo novo. E a vida é isso. Na pedagogia Waldorf, toda essa transmissão do conteúdo, né, toda a transmissão do conteúdo envolve a ativação da respiração para então desencadear a atividade de todos os processos vitais, incorporando o conteúdo, ou seja, levando o conhecimento para dentro do corpo, para o âmbito da vida, né? E ela é permeada de entusiasmo, e o entusiasmo, ele ativa a respiração, então, quando tem uma comoção, tem uma maior inspiração, e a gargalhada é uma boa expiração, porque o conhecimento, ele não pode ficar parado na cabeça, né? Na cabeça tem pouca vida, pouca atividade dos processos vitais. A gente precisa que o conhecimento, ele vire uma habilidade, então, isso precisa ser incorporado. Bom, cuidados e recursos para o fortalecimento da saúde. Eu vou começar falando dos pilares da infância, né? Que eles estão relacionados com as 4 instâncias da natureza humana envolvidas com processos de doença e cura. E essas instâncias, elas podem ser trabalhadas pela educação. Então, um pilar da infância é o brincar, que tem relação com o movimento e que precisa de espaço e tempo, né? Então, sempre que possível, um brincar livre na natureza, né? Possibilitando aquela exposição que eu falei a resíduos biológicos, né? E que vão promover um desenvolvimento, né? Vai expor a criança a resíduos inativos, né? Agentes inativos, e aí a criança vai fazer todo um desenvolvimento interno necessário do sistema imunológico dela, né? Um outro pilar que é o vínculo, que tem a relação com a nutrição, com o nutrir, né? Cuidados com a alimentação e com os estímulos ofertados, né? O que que a criança recebe de alimento, mas o que que ela recebe de toque, de sons, de imagens, cheiros, como que ela recebe, como que é a sensação térmica, né? Um outro pilar que é o ritmo, que tem relação com a respiração e como grande aliado do ritmo, os rituais, né? Que eles marcam as atividades cotidianas, né? Essa marcação com pequenos rituais enriquece e tonifica o ritmo, além de promover uma transição suave entre as atividades, né? Então, contribui para aquela alternância entre expansão, né? Que é quando a criança expira, e contração, que é quando a criança faz uma boa inspiração. Um outro pilar da infância é a imitação, né? Essa grande força primordial da criança pequena e que nos acompanha em menor grau de intensidade, mas nos acompanha durante toda a vida. A gente está sempre imitando, a gente está sempre espelhando através dos nossos neurônios espelhos.
e ela tem uma equivalência com a consciência, né? Com o nível de consciência do adulto que está no entorno da criança, né? Se há uma postura digna de ser imitada, né? O que é realmente importante fazer ou dizer para essa criança que vai imitar no comportamento e na formação do próprio corpo dela. Então, qualquer atitude que tomemos em relação às crianças e aos jovens durante todo o período de crescimento deve ser acompanhada da seguinte pergunta: que influência essa atividade minha, essa atitude, essa fala, essa postura, essa intervenção, ela exerce sobre o desenvolvimento corporal? Será que estimula? Será que inibe o crescimento e o amadurecimento de processos que devam ocorrer exatamente nessa idade? Como apoio ao sistema imunológico, a gente tem várias opções de chás. Eu coloquei algumas aqui que são as que eu recomendo por uso próprio, né, e que tem literatura relacionada a isso. E desses chás, a gente pode fazer os xaropes caseiros, que aí o xarope ele precisa de uma base adocicada, que pode ser o mel ou pode ser a calda de alguma fruta, né? Então, para quem não consome produto de origem animal, para quem consome produto de origem animal, né, tem o mel, o própolis, que geralmente o gosto é um pouco mais forte do própolis, então eu sempre recomendo começar com uma gota por dia e vendo a aceitação da criança, misturar com o mel, fazer junto com o xaropinho. E aí a dose é uma gota por quilo, numa dose máxima de 15 gotas. O pólen, a geleia real também são excelentes como apoio ao sistema imunológico. Para a gente sempre lembrar da hidratação corporal, todo o funcionamento do metabolismo do sistema imunológico precisa de água, e a hidratação é importante também para nutrir a pele, que é uma barreira protetora também, assim como a umidificação das vias aéreas, como inclusive prevenção, né? E a higiene nasal, ou com lavagem nasal, ou com uma boa expectoração, e a inalação, que a gente pode fazer tanto com o chá da camomila quanto o chá da sálvia como substitutos aí do soro fisiológico, porque eles também vão ter ação local, antimicrobiana, anti-inflamatória. Tem o banho terapêutico, que pode ser com o chá da camomila ou com óleos essenciais. Tem as aplicações externas com gengibre e cebola. O gengibre pode ser ralado, colocar num paninho de algodão para a criança respirar, para ficar próximo da criança, né? A cebola também, dá para cortar a cebola, e a cebola tem bastante enxofre, e esse enxofre atua liberando as secreções como anti-inflamatório e também antimicrobiano. E os óleos essenciais que eu costumo usar é o de eucalipto, melaleuca, hortelã e pinho, tanto como aromatizador de ambiente, assim, ou, por exemplo, no banho, fazer um banho, uma vaporização com esse óleo essencial, quanto para usar na massagem. De medicamento antroposófico, eu recomendo o Previgripe, que é da farmácia antroposófica da Veleda. É um medicamento que não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Você pode comprar na Veleda ou em outras farmácias grandes, não precisa de receita. E ele é bem legal porque ele atua tanto na prevenção, né, através do fortalecimento do sistema imunológico, quanto como tratamento auxiliar em quadros de doenças. Então, quando a doença já está instalada, ele entra como um apoio aí para o sistema imunológico no combate àquela situação vivenciada, tá? Essa daí é a composição do Previgripe. Então, é o ferro. O prunus é uma planta da família das rosáceas. Ela dá uma mexinha selvagem, e ela tem comprovação, né, já em literatura de um grande impulso
para o fortalecimento do sistema imunológico. E o fósforo também atua e o fósforo traz um calor, um aquecimento para o corpo, né? Os micro-organismos, eles gostam de uma temperatura um pouquinho mais baixa, né? Por isso que tem esse aquecimento aí no fósforo para elevar um pouquinho a temperatura do metabolismo, ativar, né, esse metabolismo, sistema imunológico e tornar o ambiente desfavorável para a proliferação dos micro-organismos. Ter a clareza de um sentido para a doença, de um motivo para a ação, determina como que vai ser a qualidade dessa ação, né? Então, para a gente acompanhar as crianças que estão passando aí por uma situação de adoecimento, para a gente acompanhá-las com as nossas melhores forças, para a gente desenvolver a confiança em seu destino e em suas forças de vida, precisamos ter a clareza de que os pensamentos e os sentimentos com os quais envolvemos a criança exercem um efeito direto na experiência existencial dela e também no estado de saúde dela, né? Então, atribuir à doença o significado de oportunidade para aprendizados, transformações, otimização dos cuidados, ajustes nos ritmos, né? Isso coloca essa intercorrência a serviço da vida, né? E porque tudo que a gente pensa, sente e faz gera uma reação bioquímica no nosso organismo. Então, dependendo de como eu lido com as vivências, o meu corpo vai desencadear determinadas reações químicas que podem ajudar ou atrapalhar. Então, o fato de eu acreditar profundamente, intensamente na cura, isso forma uma imagem e antecipa essa vivência para o organismo. E aí o organismo, ele se equaliza com esse estado induzido pelo pensamento. Então, ele acaba jorrando para o sangue toda uma bioquímica neurofisiológica que torna esse pensamento uma verdade biológica também, né? Então, mais do que entender, é preciso a gente compreender, ou seja, a gente abarcar para dentro da gente o sentido da doença, de que toda doença representa uma etapa evolutiva. E na relação com esse sofrimento, a gente pode então estabelecer um novo significado e utilizar desse evento como um impulso para aprimorar cuidados essenciais e um despertar de uma força que jaz latente tanto no adulto quanto na criança. É um chamado para um exercício de superação da dificuldade, para se atualizar, para se elevar. Não há vida sem valor, nem doença sem sentido. E, bom, eu vou terminando trazendo duas verdades, assim, né, lições que eu considero que permeiam esse tema, que assim, a vida ela não vai ficar mais fácil, né? Conforme vai passando as etapas do desenvolvimento, a vida não vai ficando mais fácil. Nós é que precisamos nos fortalecer, nos tornar mais resilientes, né? Enquanto cuidamos para que as crianças possam crescer e amadurecer com saúde. E a saúde, ela não é dada. Ela é uma conquista através da educação, através da autoeducação. E eu finalizo. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida.